Olá a todos, mais uma vez obrigada por estarem aqui connosco. Eu sou Ana Correia, bem-vindos ao programa Quinta Dimensão e hoje estamos aqui com o nosso convidado, Jorge Dias. Jorge Dias, muito boa noite, boa tarde, olá, boa bom noite. dia, onde quer que vocês estejam, não é? Exatamente. E quando vocês forem ver e ouvir esta gravação, portanto, a saudação fica já feita. Para todos na nossa realidade, sabemos que nós já entramos no novo mês, entramos no novo ciclo. Energeticamente, setembro promete ser um mês de grande força, mas também de grande potencialidade de resultados. Portanto, nós, só face aos desafios, é que nós conseguimos superá-los. E por vezes eles vêm com mais força para nos recordar que nós ainda não fizemos o trabalho que deve ser. E por falar em desafios, é exatamente o tema da nossa conversa de hoje. O Jorge Dias vem-nos propor, não é? Que aproveitando, aproveitando o momento, não é? Ele vem-nos propor aqui um trabalho intenso, um trabalho que vai ser orientado por ele, mas temos, como sempre, somos sempre nós que temos que fazer. Jorge Dias, mais uma vez, obrigada por ter aceito vir à nossa conversa pela outra vez. O que é que nós vamos ter então a partir de segunda-feira? Olá, Ana Correia, obrigado pelo convite também, de estar aqui de novo. Pronto, o desafio é um desafio de 5 dias que eu me propus a fazer, é um desafio completamente grátis e ocorre online e é sobre inteligência emocional. Portanto, tem o nome de Desafio 5 dias, aumenta a tua inteligência emocional. E durante esta semana, que será a partir do dia 7 até dia 11, as pessoas que se inscreverem vão ter acesso a vídeos e com desafios, portanto, vídeos com algum conteúdo, com alguns conceitos de inteligência emocional, e depois têm um PDF de apoio que podem imprimir, ou que podem ler sem imprimir, e tem um desafio, tem uma pergunta, tem uma reflexão, que a ideia é discernir sobre ela. E depois tem uma página de Facebook, eu criei uma página de Facebook que é exclusiva para estes membros que aderirem a este desafio para fazerem as partilhas, para nós interagirmos também, não é? A página de Facebook eu achei muito importante porque, portanto, é para juntar energias. Todas as pessoas que se juntam que têm interesse e que se inscrevem para ter acesso aos vídeos, depois formam uma comunidade, partilha de uma mesma energia, de uma mesma intenção e estão um pouco mais à vontade, como a intenção é a mesma, não é? Desenvolver a inteligência emocional, portanto, estão mais à vontade em partilhar. Sim, exatamente, porque por vezes a dúvida de um, não é? É um esclarecimento para todos. Exatamente, não é? sim. Porque juntos acaba-se por... Oh Jorge, como é que... Sim, desculpa. Eu estava a dizer que nós às vezes pensamos que estamos sozinhos, não é? E quando estamos em comunidade a falar das mesmas coisas sobre um mesmo tema, acabamos por ficar mais motivados porque os nossos problemas também são os problemas dos outros. Assim, tem às vezes várias nuances diferentes, mas isso motiva-nos e uns puxam os outros, não é? Portanto, acaba por ser ali um fervilhar de soluções e de energia positiva. Retira-nos uma certa pressão individual de que a gente quer. Estamos sozinhos, não é? Ai, pá, isto me acontece a mim, os outros. Porque são aquelas coisas que nos vêm dizer, não é? Pois também sinto-me impedido. Eu sinto-me impedido internamente, de desabafar, de perguntar, de confessar qual é a minha dificuldade, qual é o meu problema, qual é o meu desafio na minha vida. Quando eu entro num programa deste tipo e tenho uma comunidade à minha volta, estou um bocadinho mais propenso a falar um pouco mais, não é? A abrir um pouco mais e vejo que depois, à medida que todos nós vamos falando um pouco mais, acho que se vai formando ali um bem-estar diferente, não é? E vão-se formando ali soluções e as pessoas ficam muito mais positivas, muito mais otimistas do que antes. Não ficam tão sozinhas, mas não estão só sozinhas, é muito melhor acompanhado, fazer as coisas e sentir-se acompanhado do que propriamente solitário, completamente solitário no processo. É um enquadramento, não é? É um enquadramento. Se bem que o processo sempre pertence à pessoa, não é?
O processo que ela quer fazer pertence sempre à pessoa, não é? Pronto, mas é durante esta semana, de 7 a 11, portanto, vão ter, quem se inscrever vai ter acesso a basicamente 4 vídeos, porque há um de introdução que eu vou lançar ou sábado ou domingo já, antes mesmo do desafio, propriamente dito. Vão ter acesso numa plataforma, que não é o Facebook, e durante a semana, depois vou fazer 2 diretos, um na quarta-feira, no grupo do Facebook, para entregar, para responder a perguntas, para lançar um desafio também e para entregar alguns conteúdos. E depois na sexta-feira será o último, portanto na quinta-feira tem mais um vídeo gravado e na sexta-feira será o último direto. E pronto, as pessoas ficam ali com alguma matéria, descarregam os PDFs, vou entregar também uma meditação dentro desse desafio para as pessoas poderem também fazer o download e para poderem ouvir onde quiserem. E pronto, a ideia é aumentar um pouco a autoconsciência e a inteligência emocional no dia a dia. Vou entregar também muito da minha experiência, não vou confinar só à parte científica, à história da inteligência emocional. Eu acho que isso não serve muito para o nosso dia a dia, não é? Pode ser interessante saber, mas é conteúdo que é de fácil acesso. Nós abrimos o Google ou compramos um livro e podemos rapidamente saber onde é que surgiu a inteligência emocional, qual é a história, desde o QI até o QE, não é? Do coeficiente de inteligência até o coeficiente de emocional, mas o que interessa aqui realmente é uma parte mais prática. Portanto, eu entrego muito da minha experiência daquilo que vivi em termos de inteligência emocional durante a minha vida, não é? Até fazer a minha viragem. E depois, claro que entrega alguns conceitos científicos, portanto tem que estar baseado em alguma coisa mais palpável, mas o que interessa é ser mais prático e mais aplicável ao dia a dia. Não é? Trabalhamos a nossa filosofia de vida. Acho que é o mais importante, é trabalharmos a nossa filosofia de vida. Era isso que eu ia dizer, portanto, que isto é um desafio de 5 dias, mas que no fundo nos vai dar um alicerce para nós continuarmos a trabalhar, porque isto não é um desafio que se faça 5 dias e está tudo resolvido. Portanto, isto é um trabalho para a vida, não é? Apenas são pontos de orientação. Vamos acompanhar. São pontos de orientação que te fazem ver a vida de uma forma diferente, porque, quer dizer, isto da inteligência emocional ou de outra qualquer área do desenvolvimento pessoal pode ser só conhecimento, não é? Porque as pessoas conhecem, as pessoas sabem, as pessoas estudam, mas depois se isto não passa para o corpo, não é? Fica só conhecimento. Então fica só aqui. Está bem? E o que é que eu faço com aquilo que eu sei? E o problema é que o fazer é levar o conhecimento para a parte prática, não é? E poder aplicar e poder ver as diferenças. Mas eu tenho uma ideia muito própria do que é a inteligência emocional, porque acho que muitos dos programas e muitos dos livros e muitos dos textos, dos papers científicos, né? Aqueles textos que são fruto de estudos que fizeram com as métricas, com estatísticas, com tudo, acabam por concluir que há uma série de técnicas e de truques que podem ser usados. E eu não acredito muito que essas técnicas e esses truques forneçam propriamente uma transformação à pessoa. Eu acho que fornece mais mudanças temporárias, alívios, são paliativos, as pessoas têm que se lembrar, ou respirar fundo, ou contar até 10, ou ir dar uma volta, ou ir beber um café, ou telefonar um amigo, são este tipo de truques que podem servir de alívio no momento, mas na verdade não fornece a transformação, não dá a transformação. A transformação é a mudança de paradigma em alguma coisa, não é? Não é preciso mudar a vida toda, não é preciso mudar de vida, é preciso quebrar padrões mesmo concretos, mudar o paradigma, que é uma coisa mesmo diferente, em certas áreas da nossa vida. E isso é fácil depois essas áreas. Se nós mudarmos o paradigma numa área de vida, aquela área de vida vai influenciar todas as outras. Olha, antes de continuares, peço desculpa, antes sim. de continuares, acho que é muito importante para quem não, eu não estou a chamar nomes a ninguém, mas com certeza haverá pessoas que não têm o conceito de paradigma bem definido, o que é que seja. Sim. Por favor, explicar um pouco melhor o que é este paradigma? É mudar a realidade mesmo, mudar a realidade, não é uma mudançazinha, não é uma alteraçãozinha, não é? É fazer, na verdade não é uma melhoria, é fazer mesmo algo diferente e completamente diferente do que era antes. Porque é que eu chamo o paradigma. Nós estamos aqui, nós temos um hábito e depois começamos a ter outro completamente diferente.
O que eu ia dizer para finalizar é que isto só é possível, e eu vivi essa situação, é quando começas a ter uma filosofia de vida diferente. Quando apuras a tua filosofia de vida. E a filosofia de vida tem a ver com como tu vês o mundo, como tu entendes o mundo, como é que tu vês a maquete do mundo, como é que tu defines o próprio mundo que te rodeia. Uma pessoa, por exemplo, que diz que o mundo é uma selva. Olha, isto é uma selva. Olha, Deus é que sabe. Ou isto é o meu destino. Por exemplo, pessoas que entendem o mundo desta forma, não vale a pena ter assim grandes truques. Não são os truques da respiração e da contagem até 10, ou dos intervalos, ou dos blocos que vão operar as transformações. O que interessa é realmente trabalhar conceitos e entender o mundo de outra forma, apurar a nossa filosofia de vida, de forma ao nosso comportamento e a nossa atitude mudar. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, estar aqui a falar aqui mais no genérico, que é aquela coisa que nos dizem, eu acho que é a coisa das mais comuns, que é tu tens que ser alguém. Não é? Quando nós somos crianças dizemos, tu tens que estudar para ser alguém, tu tens que não sei quantos para ser alguém. E nós, isso é uma mensagem que eu acho que é das mais graves e das mais penalizadoras para uma criança, que ainda não tem a personalidade formada, e para um adolescente, que a mensagem que está por trás dessa é que tu não és ninguém, não é? Então tu não és ninguém, então eu tenho que fazer qualquer coisa para ser alguém. Portanto, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que trabalhar numa empresa não sei quê, conhecida ou com prestígio, não é? Eu tenho que ter estudos, eu tenho que ter uma licenciatura, ou tenho que ter um mestrado, ou tenho que ter... E então eu passo a vida a fazer coisas para ser alguém, porque eu me sinto ninguém. Agora repara, no limite, uma pessoa é diretor de uma empresa. E de repente a empresa, imagine-se que vai à falência ou é vendida e esse diretor tem que sair. E então, a partir daí, o que é que a pessoa pensa dela própria? Eu não sou ninguém. Eu já não sou diretor, eu não sou ninguém. Não tenho estatuto, não tenho título. Portanto, é mudar essa forma de pensar, por exemplo, e é definir realmente que este tipo de frases e estes tipos de conceitos que nós trazemos do passado é que modelam todo o comportamento e toda a atitude que nós temos. Ora, quando nós começamos a acreditar que realmente isto foi uma grande mentira que me contaram, realmente eu sempre fui alguém, independentemente de tudo, eu não preciso de fazer alguma coisa para os outros ou para mostrar, em termos de imagem, uma coisa que não sou eu, para ser alguém, porque eu já sou alguém, eu tenho a minha integridade, tenho os meus valores, e é um dos exemplos que eu trago. Os conceitos de ser alguém, nós estamos sempre a trabalhar nos conceitos do que os outros acham que é ser alguém, não é? Pois, aquilo que a sociedade aceita é ser alguém, sim. Exatamente, por muitas vezes nós acabamos por negar e nunca deixar vir à luz potencialidades que nós temos, que são nossas, não é? Que podem fazer realmente a diferença, porque nós andamos atrás de ser alguém que houve alguém, passa a redundância, sim, que entendeu que nós devíamos ser, não é? Sim. Muitas vezes é os pais e os mais adultos, os educadores, que dizem que tu tens que ir para ali ou para aquela universidade ou não sei quantos para seres alguém, para seres respeitado e para seres alguém. E a pessoa diz que não for para aquilo, se eu não tiver um estatuto, se eu não estiver ligado a determinadas instituições, eu não sou ninguém. Isso não sei, eu acho que isso é uma... Em termos para a inteligência emocional, eu acho que é bom ter essa consciência do que é que nos disseram e daquelas frases que nós trazemos e que modelam mesmo o que é que nós achamos sobre a vida. Queres saber outra? Queres que eu te diga outro exemplo? Força! Outro exemplo é flexibilidade e adaptação. Tu tens que ser flexível, tens que te adaptar. Então, tens que te adaptar. E esta frase acompanhou-me muitas vezes e forçou-me muitas vezes a querer-me adaptar a coisas que não eram funcionais para mim. A ambientes tóxicos, a coisas que eu não gostava de fazer, tu tens que te adaptar. Então, quando uma pessoa não se encaixa naquilo, no ambiente, não é? Acaba por ficar com vergonha, sentimentos de culpa, ansiedade, stress, e depois te leva todos estes sintomas, não é? E então, uma das coisas que eu descobri é que eu não tenho que me encaixar nisto. As coisas é que têm que encaixar em mim. Por muito estranho que isto pareça num primeiro momento, o mundo tem a diversidade suficiente para tu escolheres uma coisa que encaixa em ti. Portanto, tu não tens que te encaixar numa coisa que não é para ti. Porque às vezes nós vamos para uma organização ou vamos para um ambiente
e aquilo não é para nós. E nós, como só conhecemos aquilo naquele momento, achamos que devemos encaixar ali. E depois sofremos ali também os nossos sintomas. Portanto, lá vem os estresses, lá vem a ansiedade, lá vem aquelas dúvidas que nós temos, as inseguranças, a falta de confiança, a falta de autoestima, vem tudo daí. Às vezes queremos encaixar numa coisa que não é funcional para nós, em vez de procurarmos uma coisa que encaixe em nós. Portanto, a frase é esta: eu não tenho que me encaixar, o mundo é que tem que se encaixar em mim. Na verdade, não é para mudar o mundo, mas é que tenho que procurar algo que seja funcional para mim, porque existe esse ambiente existe. Exatamente, exatamente. Para além do paradigma pessoal, há o paradigma social também, portanto, ou seja, a própria sociedade, quer a gente quer não, já está organizada de uma certa forma que nós somos levados, não é, a pensar e a seguir determinados padrões. Pois está, sim. Eu também senti isso na pele, portanto, pois tem os resultados que a gente sabe, não é? Pois. Portanto, vem a doença, vem uma série de coisas. Porquê? Porque nós forçamos, não é? Nós forçamos uma coisa porque somos obrigados, porque temos o dever de, temos a responsabilidade de. Exatamente, é isso. Não é? Sim. E depois nós, como seres humanos, como essência, nós acabamos por deixar de dar aquilo que realmente nós temos de valor para dar à sociedade, não é? Para sermos pessoas medianas. Mais revoltadas, pessoas mais não é? rebeldes, enfim, portanto, pessoas para nos tornarmos um bocado mais ansiosas, não temos a entregar depois muito valor em termos de relações humanas, não é? Andamos em sofrimento. É claro que há situações, estamos aqui a dizer, mas temos de ter, há situações em que eu preciso de comer. Pronto, eu preciso de comer, eu tenho que estar lá, tenho que ganhar aquele dinheiro para pagar a casa, para tratar dos filhos e para aguentar o meu nível de vida. Mas se eu tiver a consciência disto, não tenho que me encaixar naquilo, nem tenho que passar a gostar de uma coisa que não é para mim, ou que eu não gosto, ou que eu detesto, ou que não tem os meus valores, eu não tenho que me encaixar naquilo. Eu tenho que ter o tempo suficiente para estar ali até arranjar outra coisa. Agora, a percepção tem que ser esta: existe alguma coisa que é compatível comigo. Não é isto. E eu não tenho que mudar isto. Isto não vai mudar. Isto é assim, não. Eu é que estou no lugar errado. Eu não tenho que me encaixar aqui. Eu tenho é que procurar outra situação ou outro contexto em que eu possa ser mais saudável, esteja mais motivado. E essa questão da motivação, sentir-me inspirado, ter colegas mais amigáveis e tudo, traz um bem-estar tremendo, não é? Porque, por exemplo, em termos laborais, a gente passamos a maior parte da vida, uma parte é a dormir, outra parte é no trabalho. Portanto, a parte que sobra, que no fundo é para a família, acaba por ser até muito diminuta em relação à parte profissional. Muito diminuta e por vezes de má qualidade, porque nós acabamos por chegar a casa em situações, em estados que são deploráveis, não é? Portanto, mas isso, como estava a dizer, tem tudo a ver com o nosso estado de consciência, não é? E em termos práticos, eu também posso dar a minha experiência pessoal, eu também tenho um currículo vastíssimo, não é? E como estava a dizer, eu também tive que me sujeitar a trabalhos que não tinham a ver comigo, não é? Mas depois, e eu vou dar aqui a minha experiência pessoal, se me permite, depois chegamos a uma certa altura em que nós reconhecemos, espera lá, isto já não me diz nada, isto já não tem nada para mim, não é? Isto já não tem nada para mim. Eu tenho mais para aqui, isto já não me diz nada. Começamos numa luta interna, não é? Porque, por outro lado, no meu caso, não é? Eu já estava sem grandes soluções para sair, achava eu, atenção. Sim. Achava eu. Portanto, eu já estava com um conflito interno, porque a pior coisa que nós podemos estar, na minha opinião, é em conflito interno. Nós temos de estar num estado de coerência para a gente conseguir fazer alguma coisa. É o desequilíbrio. Exatamente. Quando nos sentimos mal, estamos em desequilíbrio, está o organismo completamente. todo. E então, a questão que eu fiz, e acredito que muitos daquelas pessoas que nos estão a ouvir também fazem, ou que já fizeram, não é? Por isso é que eu estou a falar nisto, para nós termos atenção, é que se nós alimentarmos esse estado de desequilíbrio, não é? Vai acabar em doença, porque nós acabamos por... Pois não, isso não há nada a dúvida. Vai acabar em doença. Eu vivi isso na pele, por isso é que eu trago isto, desafio de 5 dias,
para dar estes conceitos e para falar um pouco disto, porque isto faz toda a diferença. Quando a pessoa tem consciência de que não tem que se encaixar em coisas que não gosta, que os valores não estão de acordo, e que a pessoa não tem que se sentir, a pessoa não tem que se sentir envergonhada, a pessoa não tem que se sentir desadequada, a pessoa não tem que se sentir culpada, e a pessoa tem que se sentir, tem que manter o seu centro, uma coisa que eu chamo o centro, que depois explico, mas é nas formações, tem que manter o seu centro e tem que procurar algo que encaixe nela. E o que é que acontece? Eu, por exemplo, vivi essas situações, não é? Forcei muitas vezes aquela minha parte, quer dizer, forcei os meus valores, às vezes, quebrar um bocado aquilo que eu realmente não queria fazer e depois acaba por fazer para agradar, para me encaixar no sistema, para ver se me aceitavam, para ver se tudo corria bem, e aquilo depois corria bem para o sistema, mas não corria bem para mim. Eu estava cada vez mais descompensado, e isso trazia-me um sofrimento diário, que era latente, não era um sofrimento brutal, mas era um sofrimento latente, era um desequilíbrio latente, que eu depois tentava compensar, ou com desporto, ou com outras coisas quaisquer. Por exemplo, por isso é que eu falo das técnicas, não é? o respirar, não sei o quê. Às vezes não é isso que isso vai dar um alívio, mas não é transformador. Não leva a pessoa a mudar para um estado de equilíbrio que seja mais duradouro. Nós queremos coisas sustentáveis e duradouras, não é? Então, como eu vivi isto na pele, também criei uma ideia muito específica em relação a esta coisa da inteligência emocional, que não basta só saber o que é a inteligência emocional, os autores, a história e as técnicas que estão associadas. Interessa mudarem um pouco a filosofia de vida, aquelas verdades que nós trazemos, que são tão inconscientes, que modelam toda a nossa, que orientam todo o nosso comportamento. E isso depois cria resultados que não são bons. Então, se os resultados não são bons, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, talvez isto... Eu quando comecei a ter consciência disto, por exemplo, destas duas, que é isto? Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Eu preciso fazer isto para ser alguém. Mas isto não. Isto reduz-me como ser humano. Não pode ser assim. Portanto, isto mudou logo o meu estado de espírito. Eu comecei-me a sentir muito mais seguro e muito mais confiante quando eu disse a mim próprio, descobri e disse a mim próprio, não, eu sou alguém já. Estou-me a tramar se os outros dizem que andaram ali, andaram acolá, e comecei a ficar imune a estas coisas no fundo são do ego. O ego é um dos grandes impedimentos impeditivos do desenvolvimento da inteligência emocional, por isso mesmo, porque liga às verdades absolutas, ao ter razão, aos estatutos, aos títulos, à fama, à glória, não é? A ser visto, à imagem. Portanto, quando nós nos livramos destas vertentes, começamos a ter uma vida muito mais levezinha. Jorge, mas de qualquer forma, tu há pouco falaste uma coisa e eu acho que é extremamente importante, e eu mais uma vez falo por mim, porque assim, este espaço é de partilha de experiência também, de conhecimento, porque nós trazemos já aquilo que nós sentimos na pele, não é? Por exemplo, a autoestima, não é? É uma grande arma que nós precisamos desenvolver. Eu, quando falo arma, falo de uma ferramenta, pronto, uma ferramenta que nós precisamos desenvolver, porque para dar a volta num grupo, numa comunidade, num trabalho em que é muito forte, que há um vínculo muito forte de padrões que têm que ser seguidos, que vão contra os nossos, nós temos que ter uma forma muito grande, uma autoestima, uma força muito grande para conseguir aceitar a nossa diferença, não é? Aceitar que somos diferentes, não é? Sem dúvida, sim. É uma questão temporária, porque às vezes não é tão temporária assim, não é? Aquilo que eu vejo... Às vezes tem que ser prolongada, só que a pessoa, se souber, isto eu não vou ficar aqui toda a vida. Aliás, isto foi perguntas que eu fiz a mim próprio. Isto que eu estou a dizer agora é assim, será que eu vou ter que ficar aqui toda a vida? Era uma força de expressão, mas será que eu vou ter que ficar aqui tantos anos? Às vezes sentia-me revoltado com isto, não é? E assim, tinha ambientes que não me interessavam, já não aprendia mais nada com aquilo, ia só buscar lá a fonte de irritação, e de tristeza e de frustração em ambientes que eu vivi, e depois disse, será que eu vou... Eu às vezes até usava gramar, não é? Gramar, vejo que eu gramar com isto toda a vida. E realmente nós temos que aguentar um pouco, mas já atuamos de uma forma estratégica.
quando isto começa a ser feito de uma forma estratégica e não sentirmos desadequados, isto estás a dizer, quando são ambientes muito fortes em termos de padrões e de linha de atuação, né? E nós não estamos de acordo com aquilo ou não nos encaixamos daquilo, a questão é que nós aceitamos, pronto, eu não encaixo nisto, mas eu não tenho que ficar envergonhado ou ficar diminuído perante o ambiente, porque eu não estou avariado. Eu não estou avariado. Nem o ambiente está avariado. Eu tenho é que sair daqui, eu sou uma peça, com certeza pertence ao outro lado, não é aqui. E o que acontece, penso eu, e aliás, as pessoas que me abordam agora para consultas pessoais, que abordam essa parte do trabalho, deve ser por as apresentações que eu tenho lá no site, eu sou diretor desse trabalho, chegam pessoas que estão a viver situações dessas, com muita irritação, que trazem para casa muita irritação, muita revolta, que infectam e contagiam a família toda com aquilo que trazem, com aquela revolta interior que trazem, com porque é que o mundo é assim, porque é que me fazem isto, porque é que eu não estou, porque é que não me reconhecem, e pronto, isto a questão toda que está é quando nós nos aceitamos, começamos a atuar mais estrategicamente. E é muito mais fácil tu dizeres assim, bem, eu não me encaixo nisto, isto realmente é um ambiente que não me interessa, eu já não aprendo nada aqui, o serviço também não, está tudo mal organizado, isto é um exemplo, né, de pensamentos. Mas, pronto, mas eu preciso disto por enquanto, isto está-se tudo a resolver e, entretanto, vou fazendo candidaturas ou vou contratando outros sítios. Eu faço, como eu aceito que isto é temporário e já estou a fazer alguma coisa para resolver a situação e para me sentir mais feliz, então os meus dias passam a ser mais pacíficos, porque eu não dou tanta importância àquilo. Tira a pressão de mim, ainda eu tenho que me adaptar a isto, tenho que gostar de mim, eu tenho que me encaixar. Não tenho que me encaixar, tenho que fazer o que tenho a fazer, isto é temporário e isto vai-se resolver. Portanto, tiro logo o peso. Eu vou trazer aqui mais uma questão, que provavelmente pode aparecer também, que é a questão que foi aquilo que me prendeu mais. Portanto, eu estava divorciada com uma filha, não é? E é a segurança do emprego, não é? Tu estás numa empresa de renome, tens um contrato efetivo, tens segurança no trabalho, tens essas coisas todas, então tu sentes-te no dever de aguentar, não é? Porque tu agora falaste que realmente nós vamos propor ou procurar e depois tens aquela, tu não fazes isso, depois tu não sabes se lá vais ficar muito tempo, se não fazes, vais ficar sem emprego, e aqui estás segura, e estás exatamente, sim. Não é? E nós vamos aguentando, porquê? Porque as pessoas que estão lá, não é? Já estão tão insatisfeitas, já estão tão mal, mas que continuam, eu também estou aqui no Deus, já estou aqui há 20 anos, e não sei o quê, isto não sei o quê, e quer a gente queira, quer não, aquilo vai entrando e vai-nos dizendo que é normal, não é? Que é mesmo assim. Exato, sim. É? Que é mesmo assim, a vida é, tu acabas a vida é assim, porque é que... Olha, é outra, a vida é assim, a vida é um sacrifício, não é? Ou o trabalho é um sacrifício, a vida é difícil e o trabalho é um sacrifício. Porque a sociedade já nos impõe, porque temos uma casa para pagar e isso não sei o quê, que não sei o que mais. A verdade é esta, é que se não saímos a bem, saímos a mal. Isso é verdade, atenção, sair a mal porque, pronto, fica doente, tem que sair. Saímos com uma doença, sim. É? Portanto, este é o nível da dor, não é? Eu saí um bocadinho antes de chegar ao limite da dor sempre. Portanto, eu trabalhei para 15 organizações, no geral, 15 organizações à distância, em part-time, efetivo, tudo isso, né? E vivi várias coisas, mas quer dizer, quando a dor começava a ir a passar dos limites, eu partia para outra, né? Eu promovia também muito os part-time para isso, para ter sempre alternativas. E isso também foi tramado para mim, né? Porque eu não parava de trabalhar, né? Mas a pergunta é sempre, até quando é que vais aguentar? Qual é o limite da dor, tu aguentas a dor? E depois as pessoas, quer dizer, depois começam a entrar na baixa, depois começam a ter os sintomas corporais, não é? Sintomas físicos, começa para o corpo, não é? Depois têm que tomar os compromissos, não é por acaso que isto é uma coisa factual, isto não é normal, isto já é normal, não é? Porque na Europa agora, depois, o consumo dos ansiolíticos e dos antidepressivos é o mais alto, dos mais altos do mundo. Isto é normal. A questão é essa, a questão normal é
Não é nada normal. Há Normalmente. qualquer coisa que se está a passar com a sociedade e com as pessoas, que é uma coisa que desequilibra, que leva as pessoas a tomarem compromissos ou a serem convencidas que precisam de ansiolíticos e antidepressivos. E que o que elas precisam realmente é de trabalhar a sua felicidade e é de trabalhar e procurar sítios onde se sintam melhor. E então acho que isto é muito, os ansiolíticos, antidepressivos, estas coisas todas, é muitas pessoas a aguentarem. Eu preciso de aguentar, eu preciso de coisas para aguentar ainda mais. Eu passei por aí, exatamente para aguentar a própria dor física, porque não vais ao médico, isso é depressão, isso aqui, então, só que depois chega uma certa altura que não há mais. É insuportável, sim. Mas isto tem a ver com o que tu disseste, se calhar também tem a ver com um bocado de autorresponsabilidade. É assim, já não sabe, nós conforme vamos crescendo, vamos aprendendo, não é? É lógico que se eu tivesse a coragem ou tivesse este entendimento, se calhar há uns anos antes, pronto, não é? Só que, pronto, foi no A momento. responsabilidade é sempre nossa. Porque nós é que, independentemente de tudo, nós é que arcamos com a dor e com a responsabilidade. Não, mesmo que começamos a culpar os outros estão lá na vida deles e nós é que estamos com a dor e com os problemas. Exatamente, mas quando eu falo da responsabilidade, falo exatamente naquele conceito de nós sairmos do papel de vítima. Sim. Saber, ok, isto é responsabilidade minha, eu é que sou responsável por mim, eu estou aqui, não é? Cheguei aqui porque fiz o melhor que pude, não é? Agora vamos sair daqui, o que é que tu tens que fazer para sair daqui? Tu não és vítima, não é? Porque eu tive que sair desse papel também, não sei se... qual é a leitura que fazes, mas nós acabamos... A leitura de vítima é assim, há uma coisa que é, quando eu tomo consciência de uma coisa, quando eu fico a saber uma coisa que não sabia, quando eu chego a uma conclusão de algo, afinal isto não é assim, afinal esta verdade... Portanto, eu tomo contacto com uma nova informação e eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou responsável, a partir daí já sei, portanto, eu digo assim, eu não tenho que aguentar isto, portanto eu tenho que escolher outra. Agora, o que é que nós, no papel de vítima, se nós queremos continuar no papel de vítima, estamos sempre à espera ou a exigir que o sistema mude para nos agradar. Chatice, porque é que foi assim, porque é que não vem aqui uma pessoa e não resolve isto tudo, porque é que as pessoas têm que ser assim, porque é que não nos damos bem, porque é que o ambiente é assado e não sei quanto, e começam a exigir do sistema que mude para bem delas. Mas isto não é possível, nós não conseguimos mudar o sistema todo, quer dizer... Nós temos que ter capacidade de flexibilidade e de adaptação, mas essa capacidade de flexibilidade e de adaptação deve ser para os ambientes que gostamos, porque depois temos de nos adaptar a novos desafios, a novos projetos, tudo isso. Agora, a capacidade de adaptação a ambientes que não gostamos e exigir aos ambientes ou exigir também aos ambientes que mudem, porque nós não nos sentimos bem, olha, não me sinto bem aqui, por favor, muda lá aí o esquema disto, Exatamente. Muda lá aí o chefe e a direção e a administração, faz favor, porque eu quero viver melhor. Não, se não estás bem, és tu que tens que mudar. Exatamente. E é bom mudar com saúde, mudar antes de ficar doente, né? Antes de ficar tão afetado que eu depois vou encarar tudo. Sabes que eu cheguei a um ponto que disse assim, a vida, isto é tudo a mesma coisa. Eu só atraí ao mesmo tipo de ambientes. Não era? Eu vivia muito aquilo intensamente. Absorvia muito estas energias, não sei, vivia muito isto, se calhar é uma característica minha, houve pessoas, se calhar, que viveram nos mesmos ambientes e não absorveram tanto, eu absorvia bastante, e porque eu andava na procura de alguma coisa que não era aquilo, possivelmente. E então eu chegou a uma altura que disse assim, se isto é assim, isto valerá a pena viver. Isto é tudo a mesma coisa, isto é tudo assim. E depois eu encontrei depois umas revistas e umas coisas assim, foi assim uma coisa que manifestei a intenção de mudar de vida, tenho que mudar a minha vida, tenho que mudar a minha vida. Mas acontece. Depois começou a acontecer coisas, que a gente chama aos pequenos milagres, não é? Depois comecei a ler textos sobre a vida, sobre a maneira de estar, são textos associados ao desenvolvimento pessoal, aquilo que chamamos de desenvolvimento pessoal, que mostraram uma nova filosofia de vida, assim, uma maneira diferente de interpretar a vida. Isto assim faz sentido para mim. E eu vi ali uma luz, que eu antes estava tão embrenhado naquilo, era a realidade que eu vivia, para mim era só aquilo, assim, isto não vale a pena viver, isto é só dor, é só stress,
É só ansiedade? É só receio que aconteça coisas más? Epá. Por exemplo, outra coisa que eu trouxe do passado, não sei se ouviste, esta é muito própria, mas era o mal, atenção que o mal pode ser sempre pior. Vê lá, faz lá as coisas, chatar lá as coisas. Olha que o mal pode ser sempre pior. E um dia descobri, mas espera aí, se o mal pode ser sempre pior, o bem também pode ser sempre melhor. Porquê é que eu não me ia de ligar a esta frase antes? Procurar o bem que pode ser sempre melhor. Em vez de estar com medo que o mal pode ser sempre pior, então deixa-me estar aqui no meu cantinho, não é? Porque eu não sou ninguém, não sou pago para pensar, é melhor não levantar ondas, porque o mal pode ser sempre pior. Então e o bem? Onde é que está o bem? E então, quando eu comecei a fazer, espera aí, esta frase faz mais sentido para mim. Eu escolho esta frase, o bem pode ser sempre melhor. Portanto, eu vou ter que fazer uma escolha. Quando não fico doente, adapto-me e fico doente. O que é que eu prefiro? Há coisas ali que vale a pena dar o passo. Não é um passo maluco, eu não convido as pessoas nunca a dizer, vai em frente, saia, faça não sei o quê. Convido as pessoas a pensarem em alternativas, a aquecerem a mente com pensarem em soluções. Então, e que tem valor. Eu, por exemplo, não foi fácil, não é? Claro, mas nós vamos trabalhando e hoje reconheço que tem valor. Eu hoje reconheço que eu sou capaz de gerar valor para as pessoas, não é? E é isso que nós precisamos reconhecer. Nós temos valor, nós podemos gerar valor, não é? E a partir daí isso já nos vai dar um alento diferente. Já não, apesar da situação em que nós possamos estar, não é? Nós temos valor, nós geramos valor, nós não somos, porque depois há aquela situação assim. Uma coisa que, por exemplo, como na minha situação, eu nunca fiz depressão, não é? Sempre tive uma atitude assim muito... Nunca fiz depressão. Talvez por isso a situação acabou por se prolongar mais, porque, não é? Mas a verdade é que temos que aceitar o nosso valor. Agora, como é que isso vai? Agora, eu vejo muitas vezes as pessoas... Olha outra da filosofia de vida, que encaixa aí perfeitamente no valor. Portanto, as pessoas são convencidas, né? Na infância tens que arranjar emprego, portanto, ver-se te dão emprego, e nós, depois, é o que eu vejo, penso que ainda é assim, mas nós vendemos a nossa necessidade, não vendemos o nosso valor. Nós pedimos um emprego, nós não vendemos as nossas competências, não, nós pedimos um emprego, a ver se me dão um emprego. E esta desvalorização das nossas próprias competências, daquilo que aprendemos, do nosso conhecimento, da impressão que estamos a pedir alguma coisa, não, nós estamos a vender o valor, estamos a vender valor. Mas isto é o que nós trazemos e isto tem consequências depois naquilo como nos sentimos dentro das organizações. Eu não sou ninguém, não é? Eu aqui, eles deram-me um emprego, não é? Eu tenho que arranjar um emprego, não é aquilo que eu quero fazer, é uma coisa qualquer. A ver se há alguém que me dá. E só esta ideia, isto é logo um caminho para a baixa autoestima, para sentimentos de insegurança, subserviência, obediência, tudo isto, quer dizer, não é para tu revelares os teus próprios valores, as tuas próprias competências, os teus próprios talentos, para teres felicidade, não, é uma coisa de submissão, a ver se me dão um emprego, a ver se em vez de eu vender o meu valor, percebe? Mas há pessoas que vendem o valor, há pessoas que eu conheço, por exemplo, conheço pessoas que se apresentam no mercado, e é muito interessante, cruzei-me com várias pessoas que até me apresentaram, até me mostraram como é que era, como é que faziam para fazer a sua candidatura. Nunca iam pedir nada, faziam uma candidatura assente nas suas competências, eu sei fazer isto, assim, e eu posso ser útil aqui, porque eu quero trabalhar aqui, por estas razões e por estas razões. E aquilo mudava realmente tudo, a postura da pessoa e a própria autoconfiança e tudo. Se não fosse possível ali, se não quisessem, não queriam, ia para o outro lado. Percebes? É o valor, entre o valor, isso que tu estás a dizer é importantíssimo, sim. As próprias organizações, e eu falo porque eu estive numa organização grande, também não fomentam muito essa potencialidade do valor, porque para trabalhar em equipa, na minha opinião, nós podemos aproveitar as aptidões, as melhores aptidões de cada um para pôr a equipa a funcionar da melhor forma.
E as grandes organizações muitas vezes não se apercebem disso, ou não interessa. Nós acabamos por estar a trabalhar em sítios exatamente não têm nada a ver connosco, quando na organização havia outro lugar onde nós podíamos ser muito mais úteis, trabalhar com muito mais afinco, não é? E isso também é uma realidade que se dá dentro das organizações e que também vai contribuir para esse mal-estar, para esse desenquadramento, para essa sensação de vitimização e de não valor. Sim, nós somos uma peça da mecânica e não temos de fazer muito mais, não é? Não estamos ali para nos realizarmos, estamos ali para realizar os interesses da organização e dos outros, não é? Exatamente. Portanto, isto passa tudo pelos processos de inteligência emocional, passa tudo por isso, não é? E passa principalmente por ver os sintomas, não é? Inteligência emocional. Eu tenho que ter em atenção as minhas emoções, para saber como é que está o meu corpo e ter consciência plena, não é só saber que me sinto mal, eu sinto-me mal. Não, é como é que eu me sinto mal e tenho que meditar sobre a forma como me sinto. Meditar sobre as emoções que tenho. Isto é que no fundo é a verdadeira meditação. É meditar. Eu sinto-me revoltado, então vou meditar sobre a revolta. Então eu sinto-me triste, vou meditar sobre a minha tristeza. E quando nós começamos a investir em nós, tempo em nós, a realidade começa a mudar em termos de comportamento e de escolhas e decisões. Quando eu falei dentro dessa organização, quando eu falei a alguém que meditava e que realmente se ela meditasse, né, a resposta foi perentória. Meditar não me dá dinheiro. Né? Pois, mas é o suporte. É o suporte. Aliás, o Daniel Goleman, que é o homem que mais popularizou a inteligência emocional, não é? Com aquele seu livro a partir de 1995, não é? Com o mesmo nome de inteligência emocional, editou agora há pouco tempo um livro que é Traços Alterados. Chama-se Traços Alterados. E, portanto, é um descritivo dos textos de estudos científicos do cérebro, quais são os efeitos da meditação no cérebro e na vida. portanto, quer dizer, o ato de meditar não é um ato lucrativo porque eu medito e não tenho logo ali dinheiro na minha conta, mas é um processo que leva a isso, né? Que leva a mais bem-estar, mais autoestima, mais calma, mais tranquilidade. Uma das coisas mais importantes e que é estudada no budismo, né? Que o budismo tem 2.500 anos de história, que é a serenidade. A serenidade é que comanda tudo, porque tu, sendo uma pessoa serena, és uma pessoa centrada, és uma pessoa que toma decisões e que tens autoestima, tens segurança, tens autoconfiança, tens isso tudo. És uma pessoa serena. E serenidade e calma e tranquilidade não é no aspecto da pessoa ser apática ou ser mole. Isso da tranquilidade, a gente precisa de ação, não? A pessoa pode ser tranquila e ser ativa, não é? Ação através da não ação, como eles dizem. O budismo trabalha isso. Sim, o budismo trabalha isso. O Daniel Goleman da inteligência emocional foi buscar estudos científicos sobre o estudo do cérebro e os efeitos da meditação, por isso essas frases realmente são para pessoas que estão estão num outro paradigma. Estão num outro nível. Exatamente, mas lá está, é que tu começas a trabalhar, portanto, começas a trabalhar uma postura diferente não é? E depois, perante aquela tua comunidade que trabalha ali, não é? Quando tu falas nisso, trabalhar não dá dinheiro, e tu, pumba, realmente será que, não é? Pois. É que quando nós andamos nessa busca, como é que nada disso contribui para que nós consigamos... Nós ficamos afetados, nós ficamos duvidosos sobre as nossas crenças, sobre aquilo em que acreditamos. Portanto, acreditas na meditação, dizem isso, começas a poder duvidar de ti. E o que nos dá estes programas e este desafio de 5 dias também é para isso mesmo, é para que as pessoas, quando têm a objeção dos outros, isto não é assim, as pessoas ficarem pálidas, pronto, é o processo da pessoa. No fundo é um bocado de compaixão, não é? Que é, eu aceito o outro, também aceito a opinião do outro, mas eu continuo na minha. Porque, na verdade, a meditação faz toda a diferença. Por exemplo, a meditação faz toda a diferença. Agora, não tenho que me sentir inseguro ou duvidoso sobre mim próprio. E isto chama-se uma coisa. Eu vou fazer um direto sobre isso, sobre este tema, que é a necessidade de aprovação.
Nós somos muito trabalhados para a necessidade de aprovação, que é uma coisa também, uma vertente do ego, que é aquela necessidade que nós temos de ser aceitos, então acabamos por abdicar de tudo de nós, até onde, né? Abdicar tudo de nós para que os outros gostem de nós. Então, quando os outros percebem isso, também nos exigem cada vez mais, até que nos despersonalizamos. E a ideia mesmo é nós que temos um sentimento de pertença, por isso eu tenho que escolher algo que encaixa em mim, é que as pessoas não me exijam que eu me despersonalize. Portanto, eu pertenço ao grupo, eu entendo o grupo, mas eu partilho mais ou menos dos mesmos valores do grupo e estou bem comigo próprio. Quando acontece uma objeção dessas, tu tiveste, a pessoa que está bem, que tem, aumentou a sua inteligência emocional, que tem uma autoconsciência, diz, pronto, ok. Mas não fica duvidosa, não fica sentimento de desculpa, vergonha, mas a questão é que atrás dessa mensagem há o comportamento que depois que se altera também dessa pessoa. Portanto, e depois acabamos por viver, lá está. Isso é inevitável. Portanto, Ana, esse ambiente não era para ti, não era o que encaixava em ti, pois não. Houve uma altura que encaixou, que serviu o propósito, não era? Exatamente. Ganhavas o teu salário, sentias-te bem, não sei quanto. A partir de uma certa altura, alguma coisa começa a mudar. E isso tu sentiste no corpo. Não é? E era aí que eu devia ter mudado. Era aí que eu devia ter mudado, que é isto que nós precisamos terem atenção, quem está a ouvir tem atenção, e eu também vou fazer o desafio do Jorge, porque nós precisamos terem atenção e ouvir o nosso corpo. Não é chegar ao limite, como eu tive que chegar ao limite, porque eu queria resistências e porque era assim que tinha de ser assim, por causa das minhas crenças, não é? Tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar, por causa das minhas crenças, depois não se saiu bem, saiu mal, porque o universo dá-nos as picadinhas, atenção, dá-nos indicações, sim. Atenção, e nós, não, eu consigo, eu sou forte. Pois. O que se tornou, sabes o que é uma coisa normal e patológica nisto, é ter a cabeça contra o corpo. O corpo não quer e a cabeça insiste. A cabeça desobedece, não é? O corpo dá-nos as indicações. Sentes-te mal, tens sensações, dá-nos as indicações todas daquilo que está a acontecer, daquilo que é adequado para nós ou não. Daquilo que vai conduzir a uma doença, a um sintoma que é nefasto. E depois a cabeça está contra o corpo. Não, isto não sei o que, eu tenho que insistir, eu tenho que fazer... Portanto, deixa de trabalhar, passa por ligar o corpo à mente e atuar em conjunto, em equipa. Isto pode ser assim muito estranho, digo, quem não está muito em contacto com estas temáticas diz, estas expressões não cabem. Não, mas isto depois já me disseram a mim que eu vivia noutro mundo. Pois. Eu quando me recusei a fazer determinadas coisas, disseram-me, tu vives noutro mundo, sem planeta vives. Porque eu me recusei a fazer determinadas coisas. E vivemos noutro mundo. E eu fiquei, ok. Parecendo que não, para uma pessoa que está assim num processo ainda meio coisa, eu abandonou-me naquele momento, mas depois não. Mas abana, agora temos é que ter uma estrutura que nos ajude. Sim, os processos de mudança nunca são, digamos, fáceis e simples, e pronto, está feito e está a andar e pronto. Mas é muito melhor nós trabalharmos para uma coisa que gostamos e para algo melhor, com a sensação que vemos uma luz e temos possibilidades, do que estarmos enfiados, digamos assim, não é? Ou enterrados num ambiente que nunca vai mudar. Mas depois também há uma coisa que é interessante, nós nunca devemos, uma expressão também do budismo. O budismo diz uma coisa, eu não sou budista, eu estou aqui, mas vou buscar algumas coisas da religião, de várias correntes, de várias correntes que são coisas que são válidas, são coisas que postas na prática são válidas independentemente de onde vêm. Dizem que a esperança é o maior inimigo do medo, portanto é melhor, não é? Portanto, às vezes, para controlar sociedades e grupos, não é incutir medo, é tirar-lhes a esperança. Porque a esperança, chatice, estas pessoas têm cheias de medo, mas ainda têm esperança que alguma coisa aconteça. Portanto, a pessoa nunca deve perder a esperança. E é muito melhor nós estarmos a trabalhar para uma coisa, mesmo que seja às vezes mais trabalhosa, não é? Ou que tenha alguma dor associada, mas é uma dor que é para bem,
É muito melhor estar a fazer esse trajeto com esperança do que estar num sítio e ter perdido a esperança com aquela sensação de impotência, de que eu não posso fazer nada com isto é o meu destino, se calhar é a vida, pronto, é isto, e pronto. E o corpo a avisar, isto não é para ti, isto não é para ti, olha que deve haver mais coisas, o corpo a avisar cada vez mais e pronto, e a gente depois só decide praticamente no limite, né? Exatamente. Eu estive nessa fase também, quer dizer, eu não posso, não tenho aqui nenhuma perspectiva crítica em relação às pessoas que passam por estes processos, porque Claro que não, claro que não. Por isso é que nós estamos aqui agora. Sim, o que a minha função aqui é o quê? Em dar estes desafios, porque eu fiz o caminho das pedras, pronto, tu também fizeste o caminho das pedras, muitas vezes é solitário, é um caminho tramado, porque a gente não tem, depois também a gente não quer feedback, não pode dizer estas coisas, porque sentimos, não, eu não posso dar parte fraca, não é? Eu tenho que ser forte. E depois, e então, a minha função é, no fundo, fornecer estas informações de forma a que o caminho das pedras não seja tão das pedras, seja um caminho mais prazeroso e dar a esperança antes das pessoas a perderem. Eu acho que nós temos esse dever, percebes? Eu acho que nós temos esse dever para quem vem atrás, não é? Nós já batemos com a cabeça, nós abrimos caminho a bater com a cabeça, não é? E eu sinto que tenho esse dever para quem vem atrás, não é? Que não está sozinho, que não teve que passar aquilo que tu passaste, aquilo que eu passei, portanto, e há outro apoio, não é? Há outro apoio. Sim, para não ter que ir ao limite. Antes do limite, não vão ao limite. Onde é que está o limite? Às vezes a gente também nem sabe onde é que está o limite, não é? Mas o limite começa a estar quando nós temos que meter baixas. Quando vamos para o sofá ou para a cama e ficamos lá 2 ou 3 dias ali a ruminar numa coisa, quando chegamos a casa e minamos a família toda com os problemas do coisa, irritação e revolta e tudo. Quando temos sentimentos de revolta e de agressão, quando temos pensamentos de agressividade, não é? Eu vou dizer isto aqui, vou dizer aquilo ali, eles precisavam era de umas chapadas na cara, a gente pensa assim, estes tipos precisavam era disto. Quando isso começa a ser mais recorrente, quer dizer, temporário, isto às vezes até é giro, mas quando isso começa a ser um padrão, começa a minar a nossa vida aliás, a invadir a nossa vida interna, então aí eu acho que é melhor fazer alguma coisa. Se alguém que nos está a ouvir está nesta situação assim, o padrão, o melhor é assim, não és tu que estás errada, tu estás a viver uma situação que não és para ti, portanto, possivelmente terás que mudar de contexto. Muitas pessoas pensam que a inteligência emocional é aprender a aceitar aquilo que lhes acontece, os ambientes maus. Não é para obedecer, não é para ressignificar ambientes que sejam maus e sejam nefastos, não. É para aprender a procurar soluções que sejam adequadas para elas. É o melhor, é procurar a felicidade, no fundo, é procurar algo que seja feliz e nunca perder a esperança que isso existe. O mundo tem toda a diversidade. Não somos nós que nós temos diversidade entre nós, mas o mundo tem toda a diversidade que cabe em qualquer ser humano. Portanto, a vida não acaba ali naquele contexto. Nem aquele contexto é o único e é a solução. Portanto, quem tiver a viver situações de pressão, de grande pressão e de grande desequilíbrio interior, há soluções para isso. Isso é o corpo a dar já a mensagem. Faz alguma coisa. E eu também tenho aqui já o meu relógio a dar sinal que nós estamos a chegar ao fim. Então pronto. Então, eu queria que, mais uma vez, e para terminarmos aqui a nossa conversa, que o desafio portanto, o desafio começa no dia 7 de setembro e vai até dia 11. São, no fundo, 3 vídeos e mais 2 diretos relativamente curtos, com um PDF de apoio que as pessoas podem descarregar com algum conteúdo e depois com uma pergunta, para depois partilharem na comunidade exclusiva do Facebook, que já existe e já está lá a correr. E depois, durante esses 5 dias, fazerem esses desafios, são 5 desafios, e depois partilharmos no fim e ficarmos com a ideia do que é que aprendemos, do que é que podemos aprender, porque depois abre-nos caminhos, abre-nos possibilidades, e ficamos mais bem dispostos. E, em conjunto, na comunidade, dizer, afinal, estamos todos juntos aqui no mesmo processo, isto pode ser interessante. Exatamente. É isto, somos melhores e mais fortes, não é? É.
Portanto, é gratuito, 100% online, é só inscreverem-se. Portanto, eu vou-te dar o link depois também aí. Exatamente, era isso que eu Está ia bem. dizer. Portanto, na descrição do vídeo vai ficar, portanto, vão ficar todos os contactos, podem se inscrever. E também queria uma nota, o Jorge tem uma loja, uma biblioteca já muito interessante, que pode servir de apoio, textos, livros que ele tem, podem servir de apoio também para isto. Ele não falou, mas eu falo. Muito bem. Obrigado. Porque é assim, uma das experiências que eu quero partilhar isto muito rapidamente, nós estamos, porque livros de cabeceira que nos ajudem a ir para a cama a pensar em coisas boas, em outras perspectivas, é a melhor coisa que nós podemos ter também. E o Jorge tem livros que podem muito bem ser os vossos livros de cabeceira, ok? E dito isto, eu estou mesmo no limite, portem-se bem. Jorge Dias, agradeço imenso mais uma vez por ter estado à conversa. Espero que tenha gostado aí. Ora, essa obrigada. Na próxima semana cá estaremos de novo para mais uma conversa. Um beijo no vosso coração, Jorge Dias, boa noite, obrigada. Obrigado. Tudo bom para vocês. Obrigada.